já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, povo de Deus, povo bonito. Nós recebemos uma incumbência, uma missão por parte da irmã Ivone de compartilhar com os irmãos algumas verdades aprendidas no capítulo 5 e no capítulo 6 de Isaías. Tentamos fazer isso de outras formas e estamos aqui numa terceira tentativa de gravar estas reflexões. Gostaríamos que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 6 para que nós pudéssemos conversar um pouco. Isaías, meus irmãos, é um profeta muito contundente, um profeta incisivo. Todos os pastores que falaram antes de mim fizeram questão de deixar claro isto, e é uma verdade. E o texto de Isaías capítulo 5 e 6 segue esta mesma tendência. Então no capítulo 5 ele começa logo falando sobre esta metáfora, essa parábola da vinha e do Senhor e a vinha. Sabemos que essa não é a única parábola que o Senhor fala de vinha. E vinha aqui era Israel. Qual é a grande sacada aqui? Deus havia investido alto, pesado em Israel, mas Israel não estava produzindo os frutos correspondentes a este investimento. E nós sabemos que, após o Calvário, o Israel de Deus se tornou a igreja. Então a pergunta que a gente sempre faz é exatamente essa: o que nós, como Israel de Deus, o que nós, como igreja, depois de termos recebido todo o investimento do Senhor, o seu único Filho, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o que nós estamos devolvendo para Deus como frutos? Lá no Novo Testamento, Jesus fala de frutos de arrependimento, o apóstolo Pedro, pregando em Pentecoste, fala dos frutos de arrependimento, o apóstolo Paulo em Gálatas fala do fruto do Espírito. Então, precisamos acender as luzes, precisamos levantar as antenas para compreender essa verdade. Seguindo, o profeta Isaías ele traz 6 julgamentos ou 6 asseverações para o povo em forma de 6 ais. 6 ais. Então nós temos o ai dos latifundiários gananciosos, que não permitiam que o povo mais pobre trabalhasse em suas terras, que explorava o trabalho do pobre, e isso Deus não concorda nem lá e nem aqui. Nós temos o segundo ai, que é o ai dos beberrões, os que se entregavam à bebida para viverem em devassidão, porque normalmente a embriaguez gera devassidão. Nós temos o terceiro ai, que é o ai daqueles que blasfemavam, arrastando consigo os seus ídolos de pecado, não é? E nós temos o quarto ai, que é um ai muito importante, eu queria dar um destaque aqui, que está no versículo 20. O ai daqueles que fazem distorções dos valores morais. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ao que amargo chamam doce e ao que é doce chamam amargo. Aos que a luz chamam de trevas e chamam de trevas luz. A pós-modernidade é o tempo da relativização dos valores. Exatamente o que estava acontecendo com Israel, que acontece hoje. Então nós precisamos tomar cuidado com a relativização dos valores.
dos princípios, daquilo que Deus estabeleceu como sendo o básico para vivermos uma vida bem conosco, com Ele e com o próximo. Aí depois vem o quinto ai, que é o ai aos presunçosos. Ai dos presunçosos, que se acham sábios ao seu próprio olho, prudentes aos seus próprios olhos. E finalmente, nós temos o sexto ai, que é o ai dos juízes corruptos que distorcem a justiça a favor do perverso após receberem suborno e negam a justiça aos menos favorecidos, negam justiça ao justo. E isso é bastante atual também, não é verdade? O capítulo 6 é uma espécie de autobiografia. O profeta Isaías, num dado momento da sua trajetória, da sua carreira profética, dos seus escritos, resolve contar para a gente como é que aconteceu o seu chamamento, como é que aconteceu a sua comissão da parte de Deus. E ele entra num texto lindo, uma narrativa que muitos sabem de cor, que é o texto de Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas e assim por diante. E aqui nós precisamos chamar a atenção não para uma visão de Isaías, mas para 3 visões de Isaías. Como assim, pastor? 3 visões de Isaías? 3 visões de Isaías. Na primeira visão, Isaías contempla o Senhor num alto e sublime trono. Serafins, era o séquito da majestade divina nas alturas. Então, os serafins estavam em volta dele, era a comitiva celestial. Os reis terrenos andavam com suas comitivas humanas, pessoas nobres. A comitiva celestial, a comitiva do rei eterno, do Criador, é formada por serafins, seres celestiais, cujo nome serafim é derivado da palavra queimar, então tem a ver com a preservação na ideia, na transmissão. No que Isaías viu, tem a ver com a santidade de Deus. Por isso que os serafins dizem santo, santo, santo. Isaías vê a Deus e Isaías vê Deus em sua santidade. Isaías vê Deus em sua santidade. E logo após Isaías ver Deus em sua santidade, contemplar a face do Senhor, Isaías, no versículo 5, ele, depois de ter proferido 6 ais contra os outros, ele, muito honestamente, ele profere o 7º ai, que é o ai em relação a ele próprio. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Então Isaías tem uma visão de Deus e Isaías tem uma visão de si mesmo. Irmãos, isso é lindo, é maravilhoso. Ninguém que tiver uma visão de Deus, que contemplar a santidade de Deus, deixará de ver suas próprias misérias, suas próprias agruras, suas próprias crises. O ser humano, meus irmãos, é um ser cheio de bifurcações. E a gente precisa olhar para nós mesmos e saber das nossas incapacidades. Quer dizer, precisamos ter a cabeça no céu, com a visão de Deus, mas precisamos ter os pés na terra, com a visão de nós mesmos. E em terceiro lugar, eu disse que foram 3 visões, Isaías vê o povo. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, meus irmãos, nós precisamos ver Deus, ver a nós mesmos e ver o povo. Cuidar do povo, ainda mais nós, liderança, orar pelo povo, interceder pelo povo. Ainda mais nós que estamos na frente da batalha. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te encha de sabedoria, de graça e que nós possamos ter uma visão de Deus, da cruz, do Calvário, da graça, ter uma visão de nós mesmos, nos apoderar desta graça e olhar para o povo,
atender às súplicas do povo, visitar o povo, consolar o povo, orar pelo povo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fiquem com o Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Deus te abençoe.